Paulo falou muito aos romanos em Roma e lhes deu muita advertência de que se cuidassem do judaísmo. Assim que vamos ver por quê. O tema desta noite é a doutrina do filho de perdição. A Bíblia diz que há filhos de salvação e há filhos de perdição. E então, o filho de salvação tem uma doutrina que é a graça, e o filho de perdição tem uma doutrina que é o judaísmo. E então devemos ver aqui. Deixe-me fazer um apontamento aqui que quase que eu esqueci. Diz assim o verso 1 em diante. Paulo, que foi um judeu, um fariseu de fariseus, ele disse: irmãos, verso 1, papai? Sim? Sim. Disse: irmãos, certamente o anelo de minha mente, de meu coração, e minha oração a Deus por Israel é para salvação. Como quem diz, eu quero que eles sejam salvos, porque não estão. Eu quero, minha oração é para a salvação. Diz, porque eu, pessoalmente, eu lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não conforme a ciência. Quer dizer que tu podes ser um homem muito zeloso por Deus, mas se não tens a ciência correta, teu zelo vai fazer dano. Sim, que não é o desejo esse que tu tens. Não, eu quero servir a Deus. Mas você não pode servir a Deus. Eu quero, não podes. Até que tenhas a ciência correta. Eu posso tratar de ajudar você em uma empresa que você tenha. Eu quero ajudar você, mas não pode. Por quê? Porque vai me estragar o equipamento. Até que você não aprenda a manejar o equipamento, não pode me ajudar. Melhor, senta, observa e aprende melhor, me ajude. Porque imagine que o teu automóvel está danificado e você quer consertar. No momentinho, não toque nele, porque ele tem um pequeno dano, mas se você botar a mão aí, você pode danificar até o motor e não vai andar mais, porque primeiro você tem que estudar mecânica. Então não é o que você quer, é o que tu sabes fazer para fazer o bem. Amém? Então Paulo disse, olha, os judeus, o povo de Israel eu lhes dou testemunho de que o zelo deles até matam por sua religião. Mas não é conforme a ciência. E veja o que acontece no verso 3. O que acontece diz, porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus? Porque o fim da lei é quê? O fim da lei é o quê? Quer dizer que Cristo veio para pôr fim a quê? À lei. E então, Cristo pôs fim à lei, mas eles o ignoraram e disseram, não, os 10 mandamentos de Moisés são nosso guia. Cristo disse, eu pus fim a isso. Veja, hoje mesmo há grupos que se chamam adventistas do sétimo dia e eles guardam o sábado. Pois por fim à lei, tudo isso se cancelou. Mas todavia eles guardam o sábado. E não são nem judeus, eles são gentios judaizados. Ou seja, que um judeu está fazendo mal, o gentio pior, porque não está suposto a fazer isso. Então o que acontece é que o fim da lei é Cristo, mas eles dizem, não, Moisés segue em pé. Vamos ignorar a justiça de Deus, vamos estabelecer a nossa. Aí é onde está o problema. E então, quando eles ignoram o fim da lei, o que eles estão dizendo é, nós não cremos que Cristo é filho de Deus, nem é Deus, e não cremos que este homem que morreu na cruz veio fazer nada por nós. Nós seguimos com nossa religião, vamos seguir guardando o sábado. Veja que este edifício era deles. Isto era uma sinagoga judaica. Eu tive que tirar aqui um monte de coisa, que isso parecia um tabernáculo judaico. Porque eles, o que estavam aqui, veja, que essa doutrina, 2000 anos depois, todavia, permanece e tem muito dinheiro, porque ignoraram a justiça de Deus. Estabeleceram a sua,
e, todavia, seguem praticando o judaísmo. Agora há uma pergunta: por que o judaísmo é a doutrina fundamental do filho de perdição, dos que se vão perder? Por quê? Porque é a mais parecida a Deus. Você não vê que essa doutrina judaísmo, o judaísmo tem toda a Escritura, 39 livros da Escritura falando disso. E então tem 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros da lei que se conhece como Pentateuco. Depois vem 12 livros de história, como 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, Reis, Josué. Todos esses livros, 12 livros de história. Depois vem os famosos livros poéticos, onde estão os escritos, até mesmo de Salomão, que era o homem mais sábio da terra. Depois vem 5 profetas maiores. E depois 12 profetas menores. Tudo judaísmo. Depois aparece Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a pôr fim a esse pacto. E passa 33 anos de sua vida aqui na terra para pôr fim a esse pacto. Mas os judeus disseram: não, estabelecemos nossa própria justiça. O cristianismo para nós não nos importa nada. Isso é uma blasfêmia e vamos seguir com o nosso judaísmo. Por isso Hitler matou 6 milhões de judeus. E não aparecia um anjo de Deus para ajudá-los. Não se meteram nisso. Por isso Karl Marx disse: a religião é o ópio dos povos. E teve razão. Você não vê que uma igreja que não tenha a ciência de Deus te idiotiza e te ferra, te faz dano, te mata, te destrói? Uma igreja sem ciência é a culpada da corrupção política de teu povo? Porque se mesclam com o catolicismo, e o catolicismo é uma má cópia do judaísmo. Uma cópia. Por isso todos os reis da terra fornicam com Roma e pede seu conselho ao Papa. Por quê? Porque o papado é uma cópia mal feita do que é o judaísmo. Se você vai a uma missa e você vê ao sacerdote com incenso, e você vê que na Semana Santa eles cruzam o véu, e eles fazem... Isso é para... O véu é dando símbolo ao lugar santíssimo, que é igual que isso aqui. Isso aqui era assim. Quando eu cheguei aqui, tinha coisas espetaculares, reais do que é o judaísmo. Mas isso ignora a justiça de Deus. Isso é a ofensa maior que se faz a Deus. Tu e eu temos que ter zelo pela verdade. Temos que ser zelosos. Porque os judeus... Vamos ler aí mesmo em Romanos, o capítulo 11, verso 28, para que você saiba o que é um judeu para um gentio. 11, 28. Romanos 11, verso 28. Abba, Pai? Abba, Padre? Sim? Sim. Veja o que diz. Paulo disse: assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição são amados por causa dos pais. Pastor, você diz que os judeus por aqui são nossos inimigos? Não, eles não são inimigos nossos. A religião deles. Eu tenho amigos judeus, você tem vizinho judeu, e aqui há muitos judeus, em Miami. E talvez o teu chefe seja judeu. E talvez o dono da fábrica onde você trabalha seja judeu, e a empresa onde você trabalha pode ser judaica. Mas, quando você fala de religião, são inimigos teus. Se toca no tema. E isso eu te explico para que você não vá se tornar inimigo de judeu, nem vá maltratá-los, porque quanto à eleição da parte de Deus, são amados por causa dos pais. Deus ama os judeus. Deus ama a gente equivocada. Deus ama as pessoas que estão no erro. Ele os ama, esperando que se consertem. Quantos estão comigo?
Eu estou falando na internet com milhões de pessoas. E a todos os que façam um clique estão me vendo ao redor do mundo. E então, quer dizer que quando tu serves a Deus, tu necessitas de uma ciência correta. Porque até mesmo esse povo que Deus amou tanto, veja, que usou a Moisés para fazer uns milagres, abrir o Mar Vermelho, cruzaram 2 milhões de pessoas por aí. E são milagres entre eles. E esse filme dos 10 Mandamentos, quando eu era jovenzinho, não é que eu estou velho, mas quando eu era mais jovenzinho. Pois esse filme, que interessante, quantos viram esse filme, Os 10 Mandamentos? Olha, era impactante, verdade, isso não sei, mas Deus fez maravilhas com eles, mas isso é judaísmo. De fato, eu vi esse filme e me judaizou sem me dar conta. Você não vê que todos os povos estão enfeitiçados por meio de todos esses milagres? Isso enfeitiça. Por isso é que eu não recomendo que você mande tuas crianças à escola dominical, porque isso enfeitiça com contos judaizantes. Isso é perigoso. Você pensa que não há problema, enquanto é melhor do que se vão aí, do que jogar patins aí. Eu prefiro que você vá brincar de patins do que vá para lá. Sim, porque se eles quiserem ir para a praia com os vizinhos, eu prefiro que eles vão para a praia e não para a igreja. Digo, a igreja se fossem igrejas, mas a questão é que uma religião que não tem a ciência correta não é igreja. Por isso é que eu não sei se tu trouxestes a escritura, mas depois você busca, mas eu não quero nem ir lá. Veja, eu posso ir lá porque eu tenho a escritura aqui, mas hoje eu estou cheio de zelo pela verdade, não quero nem ler, não vou mencionar. No capítulo 1 de Isaías, aquele profeta disse, olha, eu estou até por aqui, ferrado com as suas assembleias, com os seus jejuns, com suas vigílias. Olha, quando vocês levantam as mãos assim para mim, eu não vou escutar nada de vocês. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem zelo por Deus... Olha, eu conheço grupos aqui em Miami que fazem retiros de oração. Quantos já ouviram dos retiros de oração? Olha, e dizem, não, sexta-feira vamos acordar mais cedo, porque na minha igreja tem jejum, tem oração, domingo, vai haver uma reconciliação do matrimônio, e vamos passar à frente, e olha, e o pastor vai orar por nós. Olha, e isso se vê zeloso. E talvez nós de Crescendo em Graça estamos brincando em um parque, uma bola, estamos na praia, ou estamos lavando automóvel. E eles, com esse zelo, dizem, parece mentira que vamos buscar a Deus. E nós lavando o carro, fazendo menos dano do que eles que estão levantando as mãos, dizem, não vou escutar a vossa oração, porque o zelo sem ciência não funciona. Olha, no Velho Testamento, o sumo sacerdote, quando intercedia pelos pecados do povo, ele se punha um adendo muito especial, especialmente a roupa interior. Vamos falar em espanhol. As cuequinhas, isso tudo, era de seda pura e fina. Você sabe por quê? Porque quando ele ia diante da presença do Senhor, se ele suasse, era símbolo de obra e caía morto. E então, isso é na sombra. Então agora, nesse pacto, o suor representa quando tu queres conquistar o favor de Deus por tua própria justiça, sem sujeitar-te ao evangelho revelado por Paulo nas 14 epístolas. Servir a Deus é melhor aprender como fazê-lo. Porque senão não funciona para você. Pois se você sabe... Alô? Você sabe que os povos se passam com a Virgem da Tal, com a irmãzinha da caridade, com o patrono do povo, e dali que está, e fazem procissão, e que o Senhor cuide-nos. Você crê que Deus cuida deles? Deus diz, seguem com essas virgenzinhas que eu vou enviar um clarão de luz que eles não vão suportar. Você não vê que isso é ofensa a Deus? Sigam com os patroninhos e com as oraçõezinhas,
Sigam com isso que eu vou enviar um bom furacão logo, especialmente aos países pobres, para que sofram, porque aqui Deus é um Deus zeloso. E o pior que dói a Deus é a idolatria. Isso é... Bom, diz que ele dá ira. E você não quer ver a Deus irado. Você sabe por quê? Porque quando Deus lhe dá ira, sabe o que ele faz? Ele manda todos os anjos para descansar. Vão de férias esta semana, não ajudem a ninguém aqui na terra. Imagine. A Bíblia diz que nós temos anjos designados. Eu tenho um anjo designado à minha vida, para ajudar-me a mim em todas as minhas situações. Meu. E tu tens um também. E eu tenho que entender bem o Evangelho para que esse anjo esteja contente comigo. Porque eu sofri muito na igreja. Eu não sofri quando era viciado em drogas. Lá o que eu fazia era me gozando com meus amigos, em bebida, em festa, carne. Desfrutava, arrumei problema, mas desfrutava. O problema foi depois que me converti. Quando entrei na igreja, então foi que começaram os problemas. Porque aqui era, você sabe, tratando com seres humanos, hipocrisia, este apontando para aquele, este para aquele, eu não vou mais na igreja. E o outro que eu não quero mais saber de igreja, não me fale mais de igreja, já estou por aqui. O outro, uma divisão na igreja, dizem que isso, dizem que aquilo, e você não quer mais saber de igreja. Porque uma chamada igreja, sem a ciência correta, não serve. Ah não, pastor, apóstolo, todos os caminhos conduzem a Deus. Pergunte aos judeus se conhecem, se conduzem a Deus. Nem todos os caminhos conduzem a Deus. Há um só caminho. E esse caminho tu tens que encontrá-lo. Esse caminho é Jesus Cristo e o Evangelho da Graça. Sem isso, Deus não caminha. Veja o problema de servir a Deus sem ciência. Vamos ao livro, aos Gálatas, aos Galacianos, capítulo 2. Diz: e reconhecendo a graça que me havia sido dada, ou seja, Paulo foi até onde estavam as 3 colunas grandes, que se chamam Tiago, Cefas é Pedro e João, os 3 discípulos que eram o quê? Que eram considerados como o quê? Então, o que acontece? Eles reconheceram, olha isso, João, Tiago, ou seja, Tiago era irmão de Jesus na carne, Cefas, que é Pedro, e João eram as colunas antes que a graça fosse revelada a Paulo. Eles não conheciam a graça, porque o verso anterior, abençoado, te dizem que a Pedro foi dado o quê? O evangelho do quê? O verso 7, o que diz? Que diz o verso 7? Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro de quê? Circuncisão é judaísmo. Abençoado. Estamos claros? Circuncisão. Diga circuncisão. Vem de circuncidar-se. Vem de Moisés. Isso é um rito. Então, a Pedro tinha um evangelho da lei, de circuncisão, de judaísmo. Mas agora vem Paulo e consegue separar isto e nos disse que essas 3 colunas reconheceram a ele. Reconheceram a Paulo. E veja o que diz o verso 9. Diz: e reconhecendo a graça, diga a graça, que me havia sido dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como coluna, nos deram a mim e a Barnabé a destra em sinal de quê? De companheirismo, para que nós fôssemos a quem? E eles a quem? Paulo e Barnabé a quem? Aos gentios. E eles a quem? Aos judeus, a circuncisão, abençoado. Então, o que houve ali? Houve uma separação de quê?
Olha, aqui há duas coisas. Pedro, olha, veja que autoridade. Paulo não, porque Paulo chegou como um abortivo por último. Paulo estava somadinho aí, começando. Imagine então Paulo, que era um perfeito na circuncisão agora, está com Barnabé pregando outra coisa, a graça. E então, pois a ideia foi esta, mas olha, nós reconhecemos que Paulo para os gentios não se deve pregar judaísmo. Alô, estamos de acordo? Sim? Estamos. Ok, pois muito bem, então entendemos isso, nós vamos com os judeus, seguimos com nossas coisas, ainda que o fim da lei é Cristo. Hello. O fim da lei é Cristo, mas Pedro, João e Tiago seguiam com suas coisas. Porque a quem foi dada a graça não foi a Pedro, a João, nem a Tiago, foi a Paulo. E Paulo tinha um discípulo que se chamava Barnabé, e então eles fizeram uma reunião. E há reuniões que se fazem hipocritamente, há reuniões que se fazem e se cumprem, verdade que sim. Você já tem ido em uma reunião em algum lugar onde se reuniram, estiveram de acordo e depois não se cumpriu? Pois veja o que aconteceu aqui. No verso 9, diz que deram sinal de companheirismo para que nós fôssemos aos gentios e eles aonde? Agora veja o que acontece no verso 13. Veja o que aconteceu com os amiguinhos de Paulo. E em sua dissimulação participavam também os outros judeus, de tal maneira que até mesmo Barnabé, amigo de Paulo, foi também arrastado pela hipocrisia deles. Olha, abençoado, você está aqui comigo. Você pensa como eu penso? Ou é que eu tenho uma coisa na cabeça que me faz pensar como eu penso e você não pode pensar assim? Você sabe o que eu estou vendo aqui? Que eles fizeram uma reunião e disseram, olha, tu tens que ter lembrança de que um judeu não se dava conosco quanto ao que a religião se refere. Você tem que entender isso. Eles nos chamavam a nós cachorros gentios. Não é assim? Sim. E eles não aceitavam, nos aceitavam com a condição de que te proselitassem. Você tem que ser proselitado e pode chegar até o balcão, mas na sala não entras. Você tem que ficar fora. Ou seja, você é da família, mas não entras na sala, fica no balcão. Assim eles aceitavam o gentio. Mas aqui, como está falando Paulo, com um homem de uma autoridade tremenda, Paulo foi onde estavam as colunas. E aonde foi que Paulo foi? Tudo tem um contexto, abençoado. Veja o que diz o verso 1 do capítulo 2. Aí mesmo, veja o verso 1, o que diz? Depois, passados 14 anos, subi outra vez aonde? A Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Então, onde foi a reunião? Em Jerusalém. E o que aconteceu? Que Paulo convenceu as três colunas de que o quê? De que o deixassem ir aonde? A nós, os gentios. Mas já no verso 13, tinham os amiguinhos já de Paulo convencido e arrastado. Alô? Você lê aí, você lê. Eu quero que você veja, porque eu quero, abençoado. A ideia minha é que tu pegue zelo, diga zelo, conforme a ciência. Porque se eu consigo que tu pegue zelo, eu me multiplico. Porque então a ti te dá para pregar o que eu prego. E o que eu prego é bom. Porque é o zelo que papai gosta. E vai te ajudar. Vai te ajudar? Ah, olha isso. E o filho de perdição não vai poder te enganar. Porque eu te livro a ti, com esse ensino eu te livro a ti, que olha, você tem que jejuar, você tem que fazer isso, você tem que não coma carne. Dia de Pentecostes é o próximo sábado. Olha, vem a Semana Santa. Semana o quê? Semana Santa, não pode mastigar, nem não, deixa tudo isso. Esses contos que eu saí disso, rapaz. Eu estou em todos os dias santos. Eu guardo o ano inteiro. Lindo. E então você já não tem que estar escutando
aos parapsicólogos, e já que se você é do signo de Libra, de Touro, tudo isso é lixo religioso. Você é um abençoado, e o signo seu é graça e apostolado. Olha, esses são os teus signos, graça e apostolado. Deixa levar disso e vão te lastimar. Eu não quero que te lastimes. Eu quero que você caminhe em vitória, que você caminhe com uma mente limpa, clara, conforme a ciência de Deus, e não conforme a ciência dos judeus, nem do homem, nem dos parapsicólogos, que isso não vai te ajudar. Você não vê que isso não tem base bíblica? O que estamos falando tem base bíblica. Então o que acontece é que no verso 13, pois não veja-se acabando a reunião. Acabando a reunião, chega no verso 11, veja. Capítulo 2, verso 11, leia. Mas quando Pedro veio a Antioquia, ele resistiu cara a cara porque era de condenar. Em outras palavras, passaram 2 meses de reunião. Já Paulo disse, olha, você é um hipócrita, Pedro. Veja, Pedro. E mais, a mim está que você não é nem salvo. Você é um filho. A mim está que você é um filho de perdição, porque você está de condenar. Você não vê que o filho de perdição, os que danificaram o mundo? Não estamos falando de 2 ou 3 igrejinhas, irmão. Estamos falando do mundo. Olha, o terrorismo de agora tem que ver com estas coisinhas que estamos falando. Vamos começar por aí. Porque Agar é um monte Sinai na Arábia. Alô, árabe. Ah, tá. Das torrezinhas lá. Agar, esses são filhos de família de Agar, são filhos, sabe? Porque Agar é um monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém, o quê? Pois esta, junto com seus filhos, está em quê? Mas a Jerusalém de cima, símbolo, porque há uma só Jerusalém, não é? Se há uma lá em cima, haverá aqui em Miami, mas não. A Jerusalém de cima, a qual é mãe de todos nós, é o quê? É livre, mas atual como está? Em escravidão? Aí não há aqui nada. E esses grupos evangélicos que se passam fazendo excursão para lá, cobrando $1.500 para que vá lá abençoar-te, batizar-te. Sabe, essas coisas há que dizê-las, porque isso são parte da doutrina do filho de perdição. Judaísmo, olha. O batismo em água é parte da doutrina do filho de perdição? Batizar-te em água? Ah, pastor, batismo, se isso foi o que salvou meu filho de que não morra e não vá a quê? Ao limbo? Isso é judaísmo, isso são lavamentos. Isso são festas judaicas, isso é da Santa Ceia, do pãozinho, do vinhozinho. Isso são todas festas judaicas, são Páscoas judaicas, são símbolos. E as igrejas evangélicas estão cheias de tudo isso. Isso de lavar os pés, agora há uma coisa aqui que se meteu por aí no norte da Flórida, de lavar os pés. Todo mundo passa, se você quiser ser humilde, deixa-me te lavar os teus pés. E imagine, eu lavando os teus pés. Posto que você venha com os pés e às vezes vem do trabalho sem tomar banho, para mostrar humildade. A humildade não se mostra lavando os pés de ninguém. Isso não é humildade. Tudo isso existe. Tudo isso é judaísmo. Tudo isso é doutrina do filho de perdição. Isso de que te unjam com azeite, quando o padre começa com as coisinhas, esse óleo e tudo isso é doutrina do filho de perdição, irmão. Pastor, e você se atreve a falar assim? Pois que está equivocado. Como é que eu vou estar equivocado se eu estou lendo no Evangelho? Isso está aí. Isso está claro. E os que me conhecem por anos sabem o que eu estou falando. Falo assim por causa da internet. Veja, vamos buscar em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11. Porque estes são falsos apóstolos, falando de Pedro, João e Tiago. O contexto, mas, irmão, Deus, não estou sacando aqui palavras fora do contexto para fazer um pretexto. Estou falando com o texto. Ou seja,
Diz, porque estes são falsos. Sabe por que eles são falsos apóstolos? Os 11 apóstolos do Senhor Jesus Cristo nos dias da carne. Porque quando Cristo morreu e ressuscitou, caducou. Esses apóstolos deixaram de ser apóstolos. Eles estavam supostos a pregar mais. Ou seja, até ali, eles eram apóstolos até que Cristo morresse na cruz. Ao pôr final à lei, então os 11 ficaram sem trabalho. Fecharam a fábrica da circuncisão. Mas em troca, eles fizeram um rolo e mataram a Paulo e seguiram com a fábrica da circuncisão, se meteram em Roma, de Roma passaram a Espanha e nos ferraram a todos. Esse é o mistério da iniquidade. Isso é o que aconteceu. E nos enganaram os católicos, os evangélicos, todos os protestantes, os mórmons, os testemunhos de Jeová, todos nos enganaram com circuncisão. Olha, se cheira a lei, sai daí. Se cheira a proibições e a rudimentos doutrinais, não se meta aí, que cedo ou tarde vão lhe dar um rebunho aí. Com uma graça. O Evangelho revelado ao apóstolo Paulo. Você é um abençoado. E o signo seu é graça e apostolado. Olha, esses são os teus signos, graça e apostolado.